Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com vocês a minha lista sobre a primeira lei da termodinâmica. Galera, o link para essa lista está aqui embaixo na descrição do vídeo, então vai lá, baixa essa lista, já aproveita e clica ali no curtir também, né? Curte esse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nada que vem pela frente, tá legal? Então, sem enrolation, vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício já está aqui, o exercício da PUCamp Medicina 2022, que fala o seguinte. O gráfico a seguir representa o volume em função da temperatura de certa massa de um gás ideal monoatômico durante uma transformação isobárica do estado X para o estado Y, na qual a pressão foi mantida em 1,2 vezes 10 a 5 Pascal. O trabalho em joules realizado pelo gás nessa transformação foi de quanto? Galera, olha só aqui, ó. Ele quer saber o trabalho realizado pelo gás. Então, ó, o trabalho em joules realizado pelo gás. E aí você vai lembrar, ora, hoje eu lembro que você comentou na aula e tudo mais, que o trabalho é a área debaixo do gráfico, certo? Mais ou menos. Porque esse gráfico é o gráfico do volume em função da temperatura. O gráfico, galera, cujo trabalho, cuja área é igual ao trabalho realizado pelo gás é o gráfico da pressão pelo volume. Não é esse aqui. Toma cuidado. Então aqui, ó, se você olhar bem o enunciado, você vai ver que é uma transformação isobárica. A pressão foi mantida em 1,2 vezes 10 a 5 Pascal. E numa transformação isobárica, a gente pode usar uma equação para calcular o trabalho. Nessa transformação, o trabalho realizado pelo gás é igual a P ΔV, pressão vezes a variação do volume. E aí eu não preciso calcular área nenhuma. A pressão, ele falou que é 1,2 vezes 10 elevado a 5. E o volume, a variação do volume, vamos ver aqui, ó, o volume vai de 1 até V2. Fala, ih, caramba, não tem o volume V2. O que eu faço agora? Sem pânico nenhum. Vamos pensar o seguinte. Numa transformação isobárica, pressão constante, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. E olha só o que aconteceu com a temperatura quando o gás foi do estado X para o estado Y. Ela mudou de 400 para 600 Kelvin. A temperatura, galera, ela foi multiplicada por 1,5, aumentou 1,5 vezes. E aí, se o volume é diretamente proporcional à temperatura, ele também precisa ser multiplicado por esse fator, 1,5. Ou seja, o volume V2 obrigatoriamente vai ser igual a 1,5 metros cúbicos, 1,5 metro cúbico. Olha que maravilha, hein? Então, você pode também, se quiser, usar um Pivot-Povatov, né? Lei geral dos gases perfeitos. Mas se você lembrar dessa proporção entre temperatura e volume, sai muito mais rápido. E aí a nossa variação do volume de 1 para 1,5 é 0,5. Né? Vou até colocar aqui, ó. 1,5 menos 1. E esse trabalho vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 5 multiplicado por 0,5 por meio, o que vai dar 0,6 vezes 10 elevado a 5 joules ou 6 vezes 10 elevado a 4, que é o que a gente tem na resposta, ó, 6 vezes 10 elevado a 4, 60.000 joules, exatamente o que aparece aqui na alternativa B. Legal? Então tá aí, ó, tomem cuidado. Quando a gente fala que o trabalho é calculado pela área debaixo do gráfico, tem que ser o gráfico da pressão pelo volume. Não é o caso desse exercício, porque aqui o gráfico era do volume em função da temperatura. Olha a pegadinha aí, ó. Mas vocês não caíram nessa, porque vocês sabem tudo, é ou não é? Então vamos para o próximo? Esse primeiro tá feito. Segundo exercício da lista Federal do Rio Grande do Sul,
2019, que fala o seguinte: um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial I até um estado final F, seguindo dois processos distintos, 1 e 2, conforme ilustrado na figura abaixo. Os trabalhos W1 e W2 realizados pelo gás nos processos 1 e 2 valem respectivamente quanto? Tá, primeira coisa, ele quer que a gente determine os valores dos trabalhos realizados em cada uma das transformações. Segunda coisa, toma muito cuidado com esse gráfico porque ele não é um ciclo. Esse gráfico não tem um ciclo termodinâmico. Esse gráfico mostra duas transformações diferentes, por dois caminhos diferentes. A gente tem a transformação 1 por esse caminho 1 e temos também a transformação 2, que é direta aqui, ó, pelo caminho 2. E as duas transformações levam o gás do estado inicial até o estado final. Como que a gente pode calcular o trabalho aqui? Como o gráfico é o gráfico da pressão em função do volume, aqui a gente pode calcular pela área, a área sobre o gráfico. No caso da transformação 1, a área que a gente tem que calcular é essa área aqui, ó. É a área de um retângulo. E aí você vai falar, Araújo, mas e aquela transformação ali, ó, aquela parte que o gráfico fica retinho para cima na vertical? Aquela parte da transformação é isométrica, não tem variação do volume. Então ali naquela segunda parte não tem trabalho, só existe trabalho realizado por um gás quando tem uma variação de volume. Então vamos lá, o trabalho na transformação 1, deixa eu escrever mais bonito esse W, pronto, trabalho 1, vai ser igual àquela areazinha que eu pintei de vermelho, e aí como é um retângulo é base vezes altura. Só toma cuidado com os multiplicadores que você tem aqui, ó, nos eixos, né? 10 a menos 3 e 10 elevado a 4. Então vai ficar base de 2 até 4, nós temos 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a altura desse retângulo de 0 até 1, a gente tem 1 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado, que é a unidade do sistema internacional, é o Pascal. E aí esse trabalho na transformação 1 vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 1, também conhecido como 20 joules. Então 20 joules, já sabemos que só pode ser aqui a alternativa B ou a alternativa C. E eu já sei qual que é, só de bater o olho aqui. E aí, você sabe me dizer qual que é? Sabe qual que a gente pode eliminar aqui? Vou te contar, ó. Eu já sei que é a alternativa C, porque a alternativa B coloca 20 e 20, como se a área de baixo do gráfico da transformação 1 fosse igual à área de baixo do gráfico da transformação 2. E elas não são iguais. Porque para a transformação 2, você tem que calcular a área desse trapézio aqui, ó. Tá vendo? Então, todo esse trapézio que está aqui. E com certeza, isso é maior do que a área do retângulo que a gente calculou antes. Ou seja, não pode ser igual a 20, tem que ser maior, tem que ser igual a 30. Aí você vai falar, Araújo, mas eu só confio fazendo a conta. Beleza, vamos lá. Como que é a área do trapézio mesmo? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior desse trapézio, Bzão, tá aqui, ó. Ela vale 2 vezes 10 a quarta. 2 vezes 10 elevado a 4. A base menor, Bzinho, tá aqui, que vale 1 vezes 10 elevado a 4. A altura do trapézio, Hzinho que está aqui, vale 2 vezes 10 a menos 3. E tudo isso a gente tem que dividir por 2, né? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E aí, você vai calcular esse trabalho na transformação 2, que vai dar 3 vezes 2 vezes 10 a menos 3, né? 3 vezes 10 a 4, vezes 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Posso simplificar para 3 vezes 10 elevado a 4, cortando aqui, ó, 2 com 2, fica vezes
10 elevado a menos 3. Então, isso é igual a 3 vezes 10 elevado a 1, ou, como a gente chama lá em casa, 30 joules. Pronto. Aí, ó, você duvidou, achou que não era essa, tal. Ah, aí, ó, viu? Era a alternativa B mesmo. B não, C. Alternativa C. 20 joules e 30 joules. Então, tá resolvido. Chegamos na resposta e já vamos para o 3. Ah, FUVEST, esse aqui é legal. Aproveitando que esse aqui é legal, já sabe, né? Inscreve no canal, curte o vídeo aí, ó, vai ajudar bastante. Galera, esse aqui da FUVEST 2019 fala que no diagrama do PV, pressão por volume da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Com relação à variação ΔU da energia interna do gás e ao trabalho W por ele realizado, entre esses estados, é correto afirmar o quê? Ó, cuidado, de novo, não se trata de nenhum ciclo. A gente tem aqui 3 caminhos, 3 transformações diferentes. Temos a transformação A por esse caminho, temos a transformação B por esse caminho e temos também a transformação C por esse caminho. Tá vendo? Então são 3 transformações diferentes e ele quer saber qual quer que a gente compare a variação de energia interna e também o trabalho em cada uma dessas transformações. Galera, a variação da energia interna de um gás depende da variação de temperatura que ele sofre. Pensando assim, dá para dizer que depende basicamente do estado inicial e do estado final. Como todos os 3 caminhos, as 3 transformações, levam do mesmo estado 1 até o mesmo estado 2, eu posso dizer que nos 3 casos, nas 3 transformações A, B e C, a gente tem a mesma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura no caminho A é igual à variação de temperatura no caminho B, que é igual à variação de temperatura no caminho C, que é a temperatura do estado 2 menos a temperatura do estado 1. E aí, como ΔU depende da variação de temperatura, eu já posso afirmar que a variação de energia interna no caminho A é igual à variação de energia interna no caminho B, que é igual à variação de energia interna no caminho C. Pronto, as 3 variações de energia interna são iguais, o que já reduz aqui as nossas opções para as alternativas A e D. Agora, e o trabalho? O trabalho é dado pela área debaixo do gráfico, até o eixo. Se eu pensar na transformação A, ó, a transformação A está aqui, ó, vou ressaltar ela para a gente. A área debaixo desse gráfico é a área desse retângulo aqui que eu estou pintando. Ou seja, é uma área pequenininha, certo? Agora, se eu pegar a transformação B, que é essa aqui, ó, a área debaixo desse gráfico já vira a área de um trapézio maior do que a área anterior, não é? Então, eu já posso concluir, como essa área é maior do que a área debaixo do gráfico A, eu já posso concluir que o trabalho em A é menor do que o trabalho em B. E o trabalho na transformação C, que é essa transformação aqui, ó, que eu estou pintando em verde, essa transformação vai ser igual à área desse retângulo aqui embaixo desse caminho C, que é maior ainda do que a área daquele trapézio que a gente viu no caminho B. Ou seja, o trabalho na transformação C é o maior de todos. Então você tem as 3 variações iguais e o trabalho em C é maior do que o trabalho em B, que é maior do que o trabalho em A. Só pode ser a alternativa A. Olha que belezinha. Alternativa A de I love you. E fechou o exercício 3. Olha só a FUVEST, hein? Esse aqui é legal para cair numa prova, esse da FUVEST. Esse da Unesp também. Unesp 2022. Vamos lá. Em um recipiente de paredes rígidas estão confinados 4 mols
de um gás monatômico ideal, que ao absorver determinada quantidade de calor, sofreu uma transformação isovolumétrica entre dois estados, 1 e 2, representada no diagrama PV. Adotando os valores para a constante universal dos gases e para o calor específico molar desse gás a volume constante, a quantidade de calor absorvida pelo gás para que sofresse tal transformação foi de quantos joules? Aqui, ó, galera, no meu exercício acabou saindo sem os valores do R e do CV, por isso eu escrevi aqui do lado. Então, vou arrumar depois, mas os valores são esses aqui, ó, que o exercício deu, tá? Ele deu R igual a 8 joules por mol vezes Kelvin e o calor específico a volume constante, calor específico molar, na verdade, né, porque tem mols ali, 12 joules por mol vezes Kelvin. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Ele pediu a quantidade de calor absorvida pelo gás para que ele sofresse essa transformação. A quantidade de calor absorvida pelo gás, a gente pode calcular aqui de duas formas diferentes. Primeiro, lembrando que o calor é igual ao número de mols multiplicado pelo calor específico a volume constante multiplicado pela variação de temperatura. É parecido com o quimacete, só que como ele deu o calor específico por mol, então no lugar da massa a gente coloca o número de mols. E aí eu sei o número de mols, que é 4, sei o calor específico a volume constante, que é 12, mas ainda não sei a variação de temperatura. Mas eu posso encontrar e resolver. A outra coisa que você pode fazer aqui é o seguinte. Você pode lembrar que como a transformação é isovolumétrica, o trabalho aqui é igual a zero. E aí, se o trabalho é igual a zero, o calor é igual à variação de energia interna. Isso sai da primeira lei da termodinâmica. E como ele disse pra gente que o gás é monoatômico, tá aqui, ó, gás monoatômico, talvez você lembre que a variação da energia interna é igual a 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Foi por isso que ele deu para a gente tanto R quanto CV, para você poder ir pelos dois caminhos. Repara que por um caminho, pela primeira equação, você não precisaria do R, e pela segunda equação, você não precisaria do CV. Então você vê aí qual que você acha melhor, mais fácil, mais tranquila e vai usar. Mas nos dois casos, independente da forma que você escolher, reparem, ó, que a gente precisa do ΔT, da variação de temperatura. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar calculando a temperatura do estado 1. Como? Pelo PV igual a nRT. Então, assim, ó, que a pressão do estado 1 vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante, vezes a temperatura. A pressão no estado 1, ele deu aqui no gráfico, ó, vale 2, e o volume vale 20. Cuidado que é 2 vezes 10 à quinta e 20 vezes 10 a menos 3. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado à quinta, multiplicado por 20 vezes 10 a menos 3, igual a 4, que é o número de mols, vezes 8, que é o R, multiplicado pela temperatura T1, que eu vou descobrir. E aí, se você multiplicar 4 por 8, ali vai dar 32. Do lado esquerdo a gente tem 2 vezes 20, 40. Então vai ficar 40 vezes 10 elevado a 2, igual a 32 vezes 10, vezes 10 nada, né? Vezes T1. Quando eu passar esse 32 para o outro lado dividindo, eu vou chegar em T1 igual a 40 vezes 10 elevado a 2 dividido por 32. 40 dividido por 32, galera, se vocês fizerem a conta, você pode simplificar por 8 também, né? Então, 4 por 8 dá 5, 32 por 8 dá 4, isso é a mesma coisa que 5 quartos. 5 quartos ou 1,25 vezes 10 a 2, que a galerinha costuma chamar também de 125 Kelvin. Então, olha só, chegamos na temperatura T1 igual a 125 Kelvin. A temperatura T2 eu também posso descobrir fazendo o PV-nRT.
também posso descobrir fazendo um pivot povotóide de 1 para 2. Mas eu também posso pensar o seguinte: com volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Como a pressão está aumentando 3 vezes, de 1 para 2, está multiplicando por 3, a temperatura também vai multiplicar por 3 vezes. Ou seja, a temperatura T2 é 3 vezes a temperatura T1, o que vai dar 375 Kelvin, 3 vezes 125. E aí, a variação de temperatura sofrida pelo gás é igual a 375 menos 125, que é igual a 250 Kelvin. Olha que legal. Nossa, que horrível que ficou esse cado, Kelvin. Deixa eu corrigir ele aqui. Não melhorou muito, mas tá bom também. Então, 250 Kelvin, essa é a variação de temperatura. E aí, meus chuchus, vocês podem pegar a equação que vocês quiserem. Eu vou usar a primeira, porque como ele deu o CV, imagino que pensaram na utilização dessa equação. Então, vamos usar calor igual a N vezes CV vezes ΔT, que é igual a 4 mols multiplicado por 12 multiplicado por 250. E aí 4 vezes 250 dá 1.000, vezes 12, 12.000. Ou seja, a quantidade de calor recebida pelo gás nessa transformação é igual a 12.000 joules, o que aparece na alternativa D. Feito? Maravilha! Vamos para o próximo. O exercício número 5, outro da Federal do Rio Grande do Sul, 2022, fala assim, ó, na figura abaixo estão representados 4 diagramas PV para processos termodinâmicos cíclicos de um gás. Então você tem ali os 4 gráficos bonitinhos e ele fala assim, assinale a alternativa que indica corretamente em quais processos o gás absorve mais calor do que perde em um ciclo completo. Galera, em todo ciclo, o gás absorve calor e perde calor. Absorve um pouco e perde um pouco, certo? Só que dependendo do tipo de ciclo, ele vai absorver mais do que perde ou vai perder mais do que absorve. E como que a gente sabe disso? Como que a gente chega na conclusão sobre em quais ciclos ele ganha mais calor ou ele perde mais calor? A gente sabe que em todo ciclo, qualquer ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Porque o gás sempre tem que voltar ao ponto de partida, voltar ao estado inicial. E aí? Como, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao calor menos o trabalho, a gente sabe que para o ΔU ser igual a zero, o calor tem que ser igual ao trabalho. Quer dizer, se o trabalho for positivo, o calor é positivo. Se o trabalho for negativo, o calor é negativo. E nos ciclos termodinâmicos, o sinal do trabalho é dado pelo sentido do gráfico, sentido do ciclo. Se a gente tiver um ciclo no sentido horário, o trabalho é positivo e, consequentemente, o calor é positivo. Quer dizer, o gás ganhou mais calor do que perdeu. Se o ciclo for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo e aí o calor também vai ser negativo. Ou seja, o gás perdeu mais calor do que ganhou. Como ele perguntou para a gente, os processos onde o gás absorve mais calor do que perde, ele quer saber os processos em que o calor é positivo, então o trabalho é positivo, tem que ser os processos no sentido horário. E aí o primeiro, se você olhar para as setinhas, é no sentido horário. Então esse aqui, ok. O segundo, as setinhas estão no sentido anti-horário. Então esse aqui não serve para a gente.
Terceiro, as setinhas estão no sentido horário, então esse serve. E no quarto, as setinhas estão no sentido anti-horário, por isso esse cara não serve para a gente. Então os gráficos que ele quer são os gráficos 1 e 3. Alternativa B. E aí? Beleza? Fechou? Vamos para o exercício 6. Olha aqui que belezinha, ó. Santa Casa de São Paulo, 2021. Existe uma circulação vertical do ar na atmosfera terrestre. Em uma das células de circulação, o ar sobe na região do Equador e desce nas regiões dos trópicos, como mostra a figura. Quando uma massa de ar faz o trajeto de A para B, indicado na figura, a pressão e a densidade e a temperatura dessa massa de ar aumentam. Considerando o ar como um gás ideal, o gráfico que representa a transformação sofrida por essa massa de ar quando se desloca de A para B está onde? Então pode ver aqui que você tem os gráficos com duas isotermas, né? E uma coisa legal, importante para você lembrar aqui, é que no gráfico que apresenta uma isoterma, quanto mais distante a isoterma estiver dos eixos aqui, ó, da origem, maior é a temperatura. Então a temperatura aumenta à medida que essa isoterma se afasta do eixo. O que significa isso? Significa que para essas duas isotermas, a temperatura da isoterma, vamos chamar de T1, da isoterma onde tem o B, é maior do que a temperatura da isoterma onde tem o A. Ou seja, a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Vamos ver de novo o que ele diz que acontece com o gás. Ó, quando o gás vai de A para B, a pressão, a densidade e a temperatura dessa massa de ar aumentam. Bom, então a gente tem no gráfico 1 a temperatura aumentando, porque de A para B você tem o gráfico indo da isoterma de temperatura mais baixa para a temperatura mais alta. E a pressão está aumentando? Tá, a pressão está aumentando. E a densidade está aumentando? Também tá, porque a densidade é igual à massa, que a gente considera constante, dividido pelo volume. E no gráfico A, se você reparar, o volume de A para B está diminuindo. Se o volume diminui, a densidade aumenta, a pressão aumenta e a temperatura também está aumentando. Então, esse é o nosso gráfico correto. Ah, mas e os outros? Por que os outros estão errados? O gráfico B, ele está errado porque você tem o mesmo volume nos estados A e B. E aí, se você tem o mesmo volume para a mesma massa, você tem uma densidade constante, ou seja, não serve. O C está errado porque essa transformação AB está sobre uma isoterma, ou seja, que a temperatura é constante. E com temperatura constante já falhou, né? Porque ele falou que a temperatura aumenta. O D está errado porque, se você olhar aqui, ó, o volume está aumentando de A para B. Quando o volume aumenta, a densidade diminui, e não é isso que ele quer. E, por último, o E também está errado, porque o que está acontecendo aqui? Você tem a densidade aumentando. Opa, agora sim, deu um bug aqui. Você tem ele errado por quê? O A está na temperatura mais alta e o B está na temperatura mais baixa. Bateu uma brisa aqui, eu olhei e falei, ué, mas o A é diferente, é igual o E? Não, não é igual não. Repara que na alternativa E, a temperatura do A está maior do que a temperatura do B, né? Porque eles estão em isotermas diferentes. Então, como TA é maior do que TB aqui, essa alternativa também é falsa. Ufa, chegamos, né? Então, alternativa A, resolvido, exercício 6 da Santa Casa de Medicina de São Paulo. E vamos para o 7. Unifesp. Olha só, legal esse aqui também, hein? Unifesp 2021. Analise o diagrama que representa o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica. Então você tem ali um ciclo, diagrama PV, pressão por volume,
E ele fala assim, ó, sabe-se que no ponto C, a temperatura do gás é 800 Kelvin. A. Qual é a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius? Bom, a gente tem aqui no ponto C uma pressão de 2 vezes 10 a 5 Pascal. Eu posso confiar aqui, ó, nas linhas de grade do meu gráfico. Vou até colocar aqui os valores que estão, entre aspas, faltando, não é? E aí, de C para A, você tem uma transformação, que é uma transformação isométrica com volume constante. Nas transformações com volume constante, galera, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que está acontecendo com a pressão do gás na transformação de C para A? Ela está indo de 2 para 8, então ela está sendo multiplicada por 4. E aí, se a pressão está sendo multiplicada por 4, significa que a temperatura também vai ser multiplicada por 4. Ou seja, a temperatura no estado C, no estado A, tem que ser igual a 4 vezes a temperatura no estado C. Então vai ficar 4 vezes 800. Essa temperatura no estado A é igual a 3.200 Kelvin. Mas como ele pediu isso em graus Celsius, toma cuidado, ele pediu em graus Celsius, a gente tem que tirar, que subtrair 273. Então essa temperatura TA vai ser igual a 3.200 menos 273, vai dar 2.927 graus Celsius. Beleza? Aí você fala, ô Araújo, esse negócio aí de proporção, cara, beleza, achei legal porque vai rápido, mas tenho medo. O que eu faço? Faz o pivot-pivotó. Então usa a lei geral dos gases. Ó, repara que você vai ter. Isso aqui, ó, é a mesma questão, só que eu vou resolver de uma forma diferente. Você pode escrever aqui a pressão no estado A vezes o volume no estado A sobre a temperatura em A é igual a pressão no estado C vezes o volume no estado C multiplicado pela temperatura TC. Como os volumes são iguais nos estados A e C, eu já posso cortar os volumes e aí vai ficar pressão em A 2 vezes 10 elevado à quinta, dividido pela temperatura em A, igual a pressão em C. Opa! Espera aí que eu troquei, né? Na verdade, pressão em A é 8, em C que é 2. Então, 8 vezes 10 à quinta, dividido por TA, que é igual a pressão em C, 2 vezes 10 elevado à quinta, dividido pela temperatura em C, que vale 800. E aí, você pode cortar o 10 à quinta dos dois lados, e se você isolar o TA, você vai chegar nos mesmos 3.200 Kelvin, que equivalem a 2.927 graus Celsius. Então, você escolhe o jeito de fazer, o que você acha melhor. Eu, sinceramente, acho que os dois valem a pena. Numa questão discursiva, eu até iria pelo segundo método, porque é mais fácil justificar, você não precisa escrever nada. No primeiro, talvez você se sinta meio desconfortável de deixar assim e queira colocar como a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, blá blá blá. Então, pode fazer aí direto no pivot-pivotó, que eu acho que é mais tranquilo. Agora, no B, ele pergunta assim, ó, qual será a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo completo ABCA? Calcule também o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Galera, a primeira parte é direta. Ele quer saber a variação da energia interna no ciclo. E em qualquer ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. Não importa o ciclo.
ΔU tem que ser igual a zero porque o gás sempre volta para o estado inicial. Então ele tem que voltar para a energia inicial. Ou seja, não pode ter diferença entre a energia que ele tem no final e a energia que ele tem no começo. ΔU igual a zero. E depois ele quer saber o trabalho absoluto, o valor absoluto do trabalho na compressão do gás. Você tem três transformações. AB, que é uma expansão, porque o volume está aumentando. CA, que é isométrica ou isovolumétrica, o volume não muda. E você tem BC, que é a compressão. E aí, o trabalho realizado na transformação BC é dado pela área desse retângulo aqui, ó. Como que a gente calcula? Em módulo, né? Porque ele pediu valor absoluto, ele quer saber um módulo. Então, o módulo do trabalho é igual à área debaixo da transformação BC. O módulo desse trabalho vai ser igual à pressão, que vale 2, multiplicado pela variação do volume, que vale 2 também. Só lembre-se de colocar os multiplicadores, 10 a 5 e 10 a menos 3. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à quinta, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 3. E aí isso vai dar 4 vezes 10 elevado a 2, que o pessoal lá na minha rua chama como 400. Então você tem aqui 400 joules. O valor do trabalho, o valor real, deveria ser menos 400. Negativo porque é uma compressão. Mas como o exercício perguntou para a gente o valor absoluto, ó, valor absoluto, então você tem que dar um módulo mesmo, que é 400. E fechamos o exercício 7. Olha que maravilha. Bora já para o 8, sem perder tempo? Então, 8, da Faculdade Albert Einstein de Medicina do vestibular 2019. Para provocar a transformação gasosa ABC, representada no diagrama PV, em determinada massa constante de gás ideal, foi necessário fornecer-lhe 1.400 joules de energia em forma de calor, dos quais 300 transformaram-se em energia interna do gás devido ao seu aquecimento nesse processo. Considerando não ter havido perda de energia, o trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás no trecho AB dessa transformação foi de quantos joules? Bom, vamos lá, vamos pensar aqui o que acontece. Trabalho na transformação AB. Você pode pensar, moleza, é só eu calcular a área debaixo do gráfico aqui, ó, AB. Mas você sabe calcular essa área? Não, né? Pois é. Então a gente não vai calcular pela área. A gente vai precisar de um outro método. Vamos começar pelo seguinte. O exercício enunciado diz pra gente que durante a transformação o gás recebeu 1.400 joules de energia na forma de calor. E aí 300 joules transformaram-se em energia interna. Isso quer dizer que o calor é igual a 1.400 e o ΔU é igual a 300. Lembrando da primeira lei da termodinâmica, eu quero menos trabalho. ΔU igual a calor menos trabalho. A gente vai ficar com 300 igual a 1.400 menos o trabalho. E aí o trabalho na transformação ABC, trabalho total, só pode ser igual a 1.100 joules. E você fala, ah, que legal, então é a alternativa D? Não, não é a alternativa D, porque ele quer saber só do trecho AB. O que eu faço então? Eu posso dizer que o trabalho total ABC
é igual ao trabalho realizado no trecho AB mais o trabalho realizado no trecho BC. Isso que é igual a 1.100. Então eu vou calcular o trabalho realizado no trecho BC e aí eu descubro o trabalho realizado no trecho AB. Como que a gente calcula o trabalho no trecho BC? Ó, trecho BC é um retângulo, como é uma transformação isotérmica, isobárica, você também pode usar P ΔV, então vai ficar aqui, ó, trabalho AB mais BC, eu tenho 3 vezes 10 a 5 Pascal, 3 vezes 10 a 5 Pascal, multiplicado por de 3 a 5 metros cúbicos, 10 a menos 3 metros cúbicos, 2 vezes 10 a menos 3. E isso é igual a 1.100. Fazendo a continha, 3 vezes 10 a quinta multiplicado por 2, 10 a menos 3, dá 600. Então fica trabalho AB mais 600 igual a 1.100. E o trabalho só da transformação AB é igual a 1.100 menos 600, 500 joules. Prontinho. Então chegamos aqui na resposta, 500 joules, alternativa C. C de sorriso, é ou não é? Então vamos dar um sorrisinho aqui, ó, porque a gente acabou de fazer mais uma questão bonita. Estamos sabendo tudo, manjando muito de termodinâmica, hein? Fala aí. Até que aparece um exercício da FUVEST. Ih, será que é complicado esse? Não sei, vamos ver. Ó, FUVEST 2021, primeira fase. 1 mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Considere as seguintes afirmações. Então ele faz 3 afirmações para a gente e quer saber quais estão corretas. A primeira afirmação fala para a gente que o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Como que eu sei se o gás libera calor ou não? Eu tenho que ver se o calor nessas etapas vai ser positivo ou negativo. Se o calor for positivo, quer dizer que ele absorve calor. Se o calor for negativo, quer dizer que ele libera calor. Então vamos calcular o sinal, pelo menos, do calor em cada uma dessas etapas. Começando pela etapa BC. A etapa BC, como ele disse, é uma etapa isovolumétrica. E quando não tem variação do volume, galera, olha só, a variação do volume é igual a zero, a gente sabe que o trabalho também é igual a zero. Lembrando da primeira lei da termodinâmica, vou até escrever ela aqui em cima para usar sempre. ΔU é igual a calor menos trabalho. Se o trabalho é igual a zero, sobra ΔU igual ao calor ou calor igual a ΔU. E o ΔU, a variação da energia interna, depende basicamente da temperatura. Se a temperatura estiver aumentando, o ΔU é positivo. Se a temperatura estiver diminuindo, o ΔU é negativo. E na transformação BC, o que está acontecendo aqui? Ó? Você tem o volume constante e a pressão está caindo. Como que a pressão pode cair com volume constante? Só se você diminuir a temperatura. Então, como a variação de temperatura de B para C é negativa, o ΔU é negativo. Portanto, o calor é negativo também. Ou seja, na transformação BC, o gás está perdendo calor, está cedendo calor para o ambiente.
Então, pelo menos para essa transformação, está correto o que ele disse. Veja bem aí se ficou claro para você. Acho que o mais difícil de pegar de cara aqui é isso da temperatura estar caindo de B para C. Mas lembra que numa transformação isovolumétrica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Como a pressão está caindo, a temperatura também está caindo. Agora vamos olhar para a transformação CA. Na transformação CA, a gente tem a pressão constante. E aí, com pressão constante, eu não posso dizer que nenhum dos caras aqui... Opa, não, CA, desculpa, CA é temperatura constante, né? CA é a transformação isotérmica, essa aqui. E pressão constante, que tá louco, rapaz. Então, a temperatura constante, a isotérmica. Para a temperatura constante, ΔT igual a zero, a gente tem o ΔU igual a zero também. Só tem variação de energia interna se tiver variação de temperatura. Logo, da primeira lei da termodinâmica, para o ΔU ser igual a zero, só vai acontecer isso se o calor for igual ao trabalho. Então, a gente tem que ver qual é o sinal do trabalho. A transformação CA, galera, é uma compressão. Reparem que o volume de C para A está diminuindo, ó. O volume diminui. Então, como a variação do volume de C para A é negativa, o trabalho é negativo. Portanto, o calor também é negativo. Ou seja, o gás está cedendo calor e essa primeira afirmação é correta. Então, a primeira afirmação de que o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA é verdadeira. Agora, vamos para a segunda afirmação. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, ou seja, diferente de zero, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Está errado. Por quê? Na etapa BC não tem variação de volume. A gente já até escreveu aqui, ó, que na etapa BC o trabalho é igual a zero. Só tem trabalho se tiver variação do volume. Então essa está errada. E a terceira afirmação. O gás tem a sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Como assim? Na etapa CA, ele falou para a gente que a transformação é isotérmica. Quer dizer, a temperatura é constante, a temperatura não muda, não é aumentada. Então, essa alternativa, essa afirmação também está errada e apenas a afirmação 1 é correta. Ok? Então, aqui a análise da primeira afirmação era um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, mas pelo menos ele aliviou um pouco aqui na análise das afirmações 2 e 3. E aí? Tá indo de boa? Tá entendendo tudo? Espero que sim. Aproveita então, vai ali, ó, dá uma curtida no vídeo e se inscreve no canal se não tiver inscrito, hein? Aproveita e manda para os seus amigos também. Compartilha para ter bastante gente assistindo meus vídeos, para eu ficar bem famoso. Olha outro parecido aqui, ó, da FUVEST, bem parecido. Exercício 10, ó, de 2015. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, AB, BC e CA, conforme o diagrama PV apresentado na figura. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte. E, de novo, ele vai fazer para a gente 3 afirmações para a gente ver quais estão corretas e quais não estão. Primeira. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo? Não, não é nulo. O trabalho total realizado num ciclo é sempre igual à área no interior do ciclo, do gráfico. Então, essa área dá para a gente um módulo do trabalho. E digo mais, nesse caso, como as setinhas estão no sentido anti-horário, esse trabalho ele é negativo. Pode ver, ó, que as setinhas estão no sentido anti-horário, então a gente tem aqui um trabalho negativo. Não é nulo. 2.
a energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. Bom, muito parecido com uma análise que a gente fez no exercício anterior. Galera, de C para A, você tem uma redução da pressão. A pressão está diminuindo, com volume constante. E aí, como pressão e temperatura são diretamente proporcionais, se a pressão está caindo, quer dizer que a temperatura também está caindo. Eu posso dizer que a temperatura no estado A é menor do que a temperatura no estado C. Isso significa que a variação de temperatura de C para A é negativa. E, consequentemente, a variação da energia interna de C para A também é negativa, porque a variação da energia interna depende exclusivamente da variação de temperatura. Então, como ele diz que a energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A, perfeito, está correto. Porque de C para A, a variação de energia é negativa, ela está diminuindo. Cadê aqui? Correto. E aí o 3, a terceira afirmação, fala assim, ó. Durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Então, AB recebe calor e realiza trabalho. Será? Realizar trabalho, eu já sei que ele realiza. Vamos colocar aqui, ó, etapa AB. Como é uma expansão, quer dizer, a variação do volume é positiva, a gente já sabe que o trabalho é positivo, ou seja, o gás realiza trabalho. Mas será que ele está recebendo calor? Bom, vamos pensar aqui no ΔU. De A para B, você tem pressão constante e o volume está aumentando. Então, o volume está aumentando. Com pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Quer dizer, se o volume está aumentando, é porque a temperatura também está. Então, é um aquecimento. O gás está se aquecendo, ó, aquecimento. Ou seja, a variação de temperatura é positiva. E aí a variação de energia interna ΔU também é positiva. E o calor? O calor, se você partir da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a calor menos trabalho, o calor é igual ao ΔU mais o trabalho. E galera, se o ΔU é positivo e o trabalho é positivo, quando eu somar os dois, só pode dar um valor positivo. É impossível dar um valor negativo aqui. Então, o calor é positivo. Ou seja, o gás recebe calor e realiza trabalho. Essa afirmação está correta. Corretíssima. Então, a primeira é falsa, as duas últimas são verdadeiras e a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Ok? E aí, ficou claro para você? Fez sentido? Tem que fazer, né? Porque física, né? Física faz sentido sempre. E aí, vamos para o último. FUVEST de novo. Olha quanto da FUVEST aqui, galera. Se você vai prestar FUVEST, termodinâmica vale a pena ser estudada, hein? É uma coisa boa para você olhar. O exercício 11 fala que um mol de gás ideal, monoatômico, é resfriado adiabaticamente, quer dizer, sem troca de calor, né? Adiabática sem troca de calor, de uma temperatura final T1 até uma temperatura final T1 sobre 3. Então, ele é resfriado, ó, primeiro é um gás ideal monoatômico, você tem 1 mol, ele é resfriado adiabaticamente de T1 para T1 sobre 3. Com base nessas informações, responda. E antes de olhar as perguntas, repare que lá embaixo tem o note a dot. Olha o note a dot aqui, ó. Em um processo adiabático não há troca de calor com o ambiente.
A energia interna por mol de um gás ideal monoatômico é 3RT sobre 2, e para o processo adiabático em questão, vale a relação PV elevado a 5 meios constante, que a gente chama de lei de Poisson. Beleza? Então, primeiro, ó, o A. O gás sofreu uma expansão ou compressão ao final do processo. Justifique a sua resposta. Então, tem que dizer se é uma expansão ou uma compressão. Vamos pensar aqui. Se é uma transformação adiabática, calor é igual a zero. Por isso, na primeira lei, ΔU igual a calor menos trabalho, sobra ΔU igual a menos trabalho. Esse gás, ele foi resfriado. Está escrito aqui, ó, ele foi resfriado. Se a temperatura diminuiu, significa que o ΔU é negativo, porque foi um resfriamento. E aí, se o ΔU é negativo e ele é menos o trabalho, significa que o trabalho é positivo. Então, olha só, segue a linha do raciocínio. Se a transformação é adiabática, o calor é igual a zero. Se o calor é igual a zero, o ΔU é igual a menos trabalho. E aí, como eu tenho um resfriamento, o ΔU é negativo, portanto, o trabalho é positivo. Isso significa que o gás o quê? Se expandiu ou foi comprimido? Trabalho positivo é sempre numa expansão. Então, o gás sofreu uma expansão. O gás sofreu uma expansão, pois o trabalho é positivo devido a tudo isso que a gente já explicou. Numa prova de segunda fase, você vai explicar o passo a passo ali bonitinho. Agora o B. No B ele fala assim, ó, encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases ideais R e de T1. Então ele quer saber o trabalho realizado pelo gás nesse processo. Bom, galera, como a gente já fez ali em cima no item A, quando o calor é igual a zero, o ΔU é igual a menos trabalho, ou posso escrever também que trabalho é igual a menos ΔU. E esse ΔU é U final menos U inicial, não é? Então fica menos energia interna final menos energia interna inicial. Como tem aquele menos do lado de fora, fica energia interna inicial menos energia interna final. E aí a gente vai usar a equação que ele forneceu para a gente do U igual a 3RT sobre 2. Ele falou que isso é para cada mol e a gente tem exatamente 1 mol de gás ideal aqui. Então vai ficar trabalho igual a 3 vezes R vezes T1 sobre 2, que é a energia interna inicial, já que a temperatura inicial era T1, menos 3 vezes R vezes T1 sobre 3, que é a temperatura final, dividido por 2. No segundo termo, o 3 está dividindo o T1, vai cortar com esse 3 aqui da frente, então sobra 3R1T1 sobre 2, menos RT1 sobre 2, o que vai dar 2RT1 sobre 2. Aí você vai dar aquela cortadinha bonita no 2 com 2. E finalmente temos o trabalho realizado pelo gás igual a R vezes T1. Como ele pediu mesmo em função de RT1, tá aí, ó. Mas em função de RT1 do que isso não dá, né? Que só apareceu os dois mesmo, a RT1, no resultado. Então, essa é a resposta do item B. E o item C, esse aqui é aquele que o filho chora, a mãe não vê.
Esse aqui o bicho pega, é muito mais um exercício de matemática do que um exercício de física. A gente vai usar a lei de Poisson, que é raríssimo, raríssimo nos vestibulares. Mas lembra, isso aqui é uma segunda fase de FUVEST, né, meu querido? Então, o que ele pede pra gente? Ó, encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Então, ele quer saber a razão entre as pressões no início e no fim. Começa olhando para isso aqui, ó. A lei de Poisson, que diz que PV elevado a 5/3 é constante para os gases monoatômicos. Então, posso escrever que a pressão inicial vezes o volume inicial elevado a 5/3 é igual à pressão final vezes o volume final elevado a 5/3. Opa, faz bonitinho, 5/3. Maravilha. O que ele pediu para a gente descobrir, a razão entre as pressões final e inicial, é PF sobre PI. Então daqui eu posso escrever ó, que PF, pressão final, sobre PI, que é a pressão inicial, é igual ao volume inicial elevado a 5/3 dividido pelo volume final elevado a 5/3. Esses 5/3 eu posso colocar para fora de um parênteses, né, como se fosse colocar em evidência, e aí fica volume inicial dividido pelo volume final elevado a 5/3. E como a gente tem aqui um processo adiabático, qual que é a razão aqui entre o volume final e o volume inicial? Vamos descobrir. O que a gente tem como dados aqui? A gente tem ali ó, as temperaturas inicial e final. Então, sabe o que a gente pode usar? A gente pode usar um pivot Povató. Eu vou reservar essa equação que a gente encontrou por alguns minutos, né? Como diria a Palmeirinha, reserve por alguns minutos, depois a gente vai usar no recheio. E agora eu vou fazer um pivot Povató, que vai ficar assim, ó, pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Aí eu vou isolar VI sobre VF e vou encontrar o volume inicial sobre o volume final igual a pressão final vezes a temperatura inicial dividido pela pressão inicial vezes a temperatura final. Confere aí, vê se está tudo direitinho. Ó, VI sobre VF é igual a PF-TI sobre PI-TF. Galera, como a temperatura final é 1/3 da temperatura inicial, olha aqui, ó, T1 sobre 3, temperatura inicial dividido por temperatura final, isso aqui é igual a 3. Beleza? Então, VI sobre VF é a mesma coisa que 3 vezes o volume inicial, a pressão final sobre a pressão inicial. Agora eu vou pegar isso, vou chamar isso aqui de relação 2 e vou substituir na equação 1 que a gente já tinha encontrado. Ó. Pego 2 e substitui em 1. O que vai aparecer? Vai aparecer a pressão final sobre a pressão inicial igual a 3 vezes a pressão final sobre a pressão inicial elevado a 5/3. Calma, não se perde no caminho. Está acabando já. Eu posso pegar isso que está entre parênteses e separar, né? Então vai ficar assim, ó. Pressão final sobre pressão inicial igual a 3 elevado a 5/3 multiplicado pela pressão final sobre a pressão inicial elevado a 5/3. Do lado esquerdo, isso aqui é PF sobre PI elevado a 1.
E eu vou passar aquele PF sobre PI elevado a 5/3 para o lado esquerdo dividindo. Quando eu fizer isso, eu vou acabar encontrando o lado esquerdo, ó, PF sobre PI elevado a 1 menos 5/3, que é menos 2/3. Olha que loucura. Que é igual a 3 elevado a 5/3. E agora, para tirar esse elevado a menos 2/3 do que eu quero achar, eu tenho que elevar dos dois lados a menos 3/2. Então, eu elevo tudo dos dois lados a menos 3/2, que é o inverso, né, do menos 2/3, que vai sobrar do lado esquerdo PF sobre PI, e do lado direito vai ficar 3 elevado a 5/3 vezes menos 3/2, vai dar menos 5/2. Que beleza! E aí você vai chegar na resposta. Na verdade, isso já é uma resposta. Você pode deixar a resposta sim. Não tem nada de errado em deixar a resposta sim. Inclusive, eu até deixaria. Mas se você preferir, você pode fazer aqui 1/9, né? Que seria... Como ficaria? Ficaria 3 elevado... Opa, 3 não. 1/3 elevado a 5/2, que aí eu tiro o sinal negativo do expoente, e fica 1/3 elevado a 5º dentro da raiz quadrada, que não faria o menor sentido fazer isso, não é? Então, raiz quadrada de 1/3 elevado a 5, que é a mesma coisa que 1/9 vezes a raiz de 1/3. Mas, sinceramente, eu acho que fica muito mais bonito responder dessa forma que está aqui, ó. 3 elevado a menos 5/2. Aí, ó. Viu só? Viu todo o resto da lista, achou que era tudo facinho? Não é não. Mas isso aqui, galera, vou deixar bem claro para vocês, é uma exceção. Essa lei que a gente usou aqui, a lei de Poisson, é raríssimo aparecer no vestibular, porque elevar a 5/3 não é uma coisa lá muito tranquila, né? Os valores têm que ser muito bem escolhidos e é uma lei que pouquíssima gente acaba vendo. Então isso aqui é daqueles da segunda fase, aqueles encardidos que pouquíssima gente resolve. Mas eu espero que se você pegar um exercício como esse agora, você possa resolver. Legal? Bom, foi um prazer resolver esses exercícios aqui com você. Espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha curtido. Agora espero que você vá bem nas suas provas, no vestibular. E lembra, segue o canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, que vai ajudar bastante o meu trabalho. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.